Olá pessoal, vamos dar continuidade ao estudo das etapas farmacocinéticas, agora discutindo metabolismo e excreção. Mais uma vez eu apresento para vocês o quadro geral sobre os fatores que afetam a concentração do fármaco no ciclo de ação, dando enfoque agora para a biotransformação, que eu usarei como sinônimo de metabolismo e que não pode ser discutida de forma dissociada da excreção, pois elas estão intimamente relacionadas. Para começar, vamos realizar uma atividade de warming up. Bom, nós sabemos que tanto o fármaco hidrofílico quanto o fármaco lipofílico pode ser filtrado no glomérulo e passa a fazer parte do fluido tubular. O fluido tubular é um meio hidrofílico, então substâncias hidrossolúveis vão se solubilizar adequadamente nesse meio, sendo, portanto, excretadas. Já as substâncias lipossolúveis podem ser reabsorvidas por difusão simples. Dessa forma, se uma substância for hidrossolúvel, ela deve ser facilmente excretada, ao passo que se ela for lipossolúvel, ela será reabsorvida. A questão aqui é, como que uma substância altamente lipofílica poderá ser excretada pela via renal? Considere que a via renal é uma via importante para a excreção de fármacos. A segunda questão para vocês pensarem é sobre a isoniazida. A isoniazida é um antibiótico usado no tratamento da tuberculose. No organismo humano, ela é metabolizada por acetilação pela enzima chamada de NAT2, formando um metabólito principal que pode ser excretado pelos rins. No bacilo que causa tuberculose, a isoniazida vai ser transformada em um nitrorradical que vai produzir os efeitos antibióticos. Aqui só está demonstrada a reação que ocorre em humanos, porque a nossa preocupação é com a excreção. Se for avaliado o tempo de meia-vida da isoniazida na corrente sanguínea, são observados dois grupos de indivíduos em relação à distribuição deste tempo de meia-vida, sendo que um tempo de meia-vida está entre 50 e 100 minutos e outro tempo de meia-vida está entre 150 e 250 minutos. Por que ocorrem essas diferenças nos tempos de meia-vida a depender do indivíduo? Por que essas variações individuais? Como justificar essas variações individuais? E qual que é a possível implicação disso para a clínica? Uma terceira atividade para vocês é referente à carbamazepina. A carbamazepina é um fármaco anticonvulsivante que tem vários outros usos clínicos, além de tratar a epilepsia. Após a administração de uma dose única de carbamazepina, o tempo de meia-vida deste fármaco é em torno de 30 horas. Porém, no esquema de administrações sucessivas, o tempo de meia-vida da carbamazepina é reduzido para em torno de 15 horas. Como justificar essa diferença? Falar sobre metabolismo ou biotransformação também é falar sobre excreção. Por quê? Vamos lá. Determinados fármacos podem ser excretados pelos rins sem ocorrer modificação alguma. Outros fármacos precisam passar por etapas de metabolismo para que possam ser excretados. E esses fármacos certamente têm características químicas diferentes. Aqui nós estamos focando inicialmente na excreção pelos rins, que representam o principal órgão excretor. Então é muito importante para vários fármacos, a maioria dos fármacos de uso terapêutico. Tá? Eu espero que a essa altura do campeonato vocês já sejam capazes de identificar que o fármaco X deve ser uma substância hidrofílica, ao passo que o fármaco Y deve ser uma substância lipofílica, pois as substâncias hidrofílicas podem ser excretadas pelos rins, conforme nós dissemos anteriormente, ao passo que as substâncias lipofílicas precisam ser metabolizadas para serem excretadas. Como exemplos, nós poderíamos citar
a benzilpenicilina, que é excretada, encontrada de forma inalterada na urina. Também poderíamos citar a furosemida, em torno de 65% é excretado sem modificação, né, sem ser metabolizado. Tá? Então, parte é metabolizado, parte não é metabolizado. E a fenitoína, que é um exemplo de fármaco que praticamente só é excretada após a modificação causada pelo metabolismo hepático. Então, diferentes fármacos podem ser excretados após diferentes modificações ou nenhum tipo de modificação. Tá? A gente está traçando uma correlação estreita entre o metabolismo e a excreção. Só que o metabolismo tem outros objetivos, além de favorecer a excreção renal. É o exemplo da situação de profármacos. Tá? Profármacos são substâncias que são inativas e, quando passam por uma etapa de biotransformação no organismo, tornam-se as formas ativadas. O enalapril é um exemplo de fármaco que, quando administrado, é administrado na forma inativa e vai ser ativado no organismo, que vai levar à formação de enalaprilato, que é a forma que tem atividade inibitória sobre a enzima conversora da angiotensina e agrega o seu potencial antihipertensivo. De maneira semelhante, a própria isoniazida é a forma inativa do fármaco, né, que, uma vez captada pelo bacilo que causa a tuberculose, ela vai ser transformada por uma enzima bacilar num radical nicotinoil que vai produzir o seu efeito antibiótico. Então, tanto isoniazida quanto enalapril são profármacos que dependem de uma reação para ser transformados nas formas que têm atividade farmacológica. Dessa forma, vamos considerar que o objetivo do metabolismo de fármacos é aumentar a hidrossolubilidade deste fármaco para que ele possa ser excretado. Dessa forma, nós podemos dividir o metabolismo, as reações que ocorrem durante o metabolismo, em duas fases. O fármaco passa por uma reação de fase 1, onde ele é transformado em um derivado ou metabólito, tá? E depois, por uma reação de fase 2, ele pode ser transformado em um conjugado. Tá? As reações de fase 1 incluem vários tipos de reação. São reações de oxidação, hidroxilação, desalquilação, desaminação, hidrólise, dentre outras reações que são possíveis de ocorrer. Já as reações de fase 2 geralmente são reações de conjugação, ou seja, a união do derivado com substâncias como ácido glicurônico, no caso da reação de glicuronidação, que é uma reação importante de fase 2, mas também nós temos conjugação por sulfatação, acetilação, metilação e até glutationização. Nem todo fármaco precisa passar pelas reações de fase 1 e de fase 2. Alguns fármacos podem ser excretados apenas após a reação de fase 1, ou alguns fármacos podem ser direcionados diretamente para a reação de fase 2. Como nós já mencionamos, determinados fármacos podem ser excretados até sem passar pelo metabolismo, se forem hidrossolúveis o suficiente. Vamos dar alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu quero mostrar é o ácido acetilsalicílico, a aspirina. Né? Numa reação de fase 1, o ácido acetilsalicílico tem o grupo acetil retirado, formando o ácido salicílico. E depois o ácido salicílico é submetido a uma reação de glicuronidação ou conjugação com ácido glicurônico, e esse derivado glicuronídeo é a substância que será o conjugado, neste caso, que será excretado. Vamos visualizar essas mesmas reações para a fenitoína. A fenitoína é um anticonvulsivante. Tá? É uma substância altamente lipofílica que tem dificuldade de ser excretada pelos rins. Tá? A reação de fase 1 que ocorre no metabolismo da fenitoína pode ser a reação de hidroxilação, onde é formada 4-hidroxifenitoína, um metabólito pouco solúvel em água. Porém, a fenitoína também passa por uma reação de fase 2, na qual
é inserida na molécula o ácido glicurônico. Então, essa é uma reação de conjugação da 4-hidroxifenitoína com o ácido glicurônico, formando um derivado glicuronidado, que é a 4-hidroxifenitoína beta-D-glicuronídeo, que é muito solúvel em água e pode ser excretado pelos rins. Percebam que o ácido glicurônico tem um conteúdo importante de oxigênio, o que lhe proporciona uma polaridade, né, que quando conjugada à estrutura da 4-hidroxifenitoína aumenta bastante a polaridade e a solubilidade em água. Neste exemplo, nós temos uma situação em que a reação de fase 1 foi necessária para que a reação de fase 2 ocorresse, o que não é uma regra. Vale ressaltar que as reações do metabolismo não têm a finalidade de modificar a atividade farmacológica das substâncias. Entretanto, essa atividade farmacológica pode ser modificada ao longo dessas reações. A situação mais comum é a situação do ibuprofeno, por exemplo, que após uma reação de fase 1, a gente tem um metabólito, que é o hidroxiibuprofeno, que não tem atividade farmacológica. É assim também para a nitroglicerina, é assim também para a varfarina, ou até para a losartana. Tá? Em determinadas situações, como no caso do ácido acetilsalicílico, a gente pode ter, após uma primeira reação, a formação de um metabólito ativo, neste caso o ácido salicílico, que depois, após uma reação de conjugação, vai permitir a formação do metabólito inativo a ser excretado. Tá? No caso da morfina, por exemplo, as coisas ocorrem de forma um pouco diferente, pois a morfina é biotransformada por conjugação, uma reação de fase 2, em morfina 6-glicuronídeo, que tem atividade farmacológica, né, um metabólito ativo, ou em morfina 3-glicuronídeo. A glicuronidação, neste caso, ocorre em uma diferente região da molécula do fármaco. Só que a morfina 3-glicuronídeo é um metabólito que não tem atividade farmacológica ou tem atividade farmacológica muito baixa. Tanto a morfina 3 quanto a 6-glicuronídeo podem ser excretadas pelos rins. É claro também que nós temos a situação do profármaco, né? Neste caso, a simvastatina, após uma reação de oxidação, forma a simvastatina hidroxiácido, que tem a atividade farmacológica. Nesta figura, nós temos demonstrado alguns exemplos de reações de fase 1, que são consideradas reações oxidativas. Por sua vez, nós temos demonstrado aqui ainda reações de fase 1, que são chamadas de reações hidrolíticas, com o destaque abaixo para as reações que ocorrem com a carbamazepina, né, que ao final leva à formação de um derivado resultado de uma reação hidrolítica. Dessa forma, as reações de fase 1 e de fase 2 têm o objetivo de aumentar a solubilidade em água das substâncias e não de ativá-las ou inativá-las. Tá? Para as reações de fase 1, geralmente ocorre a introdução de um grupo funcional ou a retirada de um grupo funcional deste fármaco. Essas reações são reações que alteram pouco a solubilidade dos fármacos. Tá? Mas elas podem sim afetar as propriedades biológicas destes fármacos. A maior parte das reações de fase 1 resultam na perda da atividade farmacológica, então levando à formação de metabólitos inativos. Porém, metabólitos ativos podem ser formados, ou seja, o fármaco mantém a sua atividade farmacológica. Vamos considerar a questão dos profármacos, que ao passar por uma reação de fase 1 tornam-se a forma ativada, ou seja, adquirem a atividade farmacológica, né? E ressaltar que o que não é comum é a atividade farmacológica ser totalmente alterada depois do metabolismo. Totalmente alterada no sentido de que o fármaco tinha uma atividade e depois de uma reação de fase 1 ele adquiriu uma outra atividade completamente diferente. Isso é muito pouco comum ou praticamente não observado.
As reações de fase 1 são catalisadas por enzimas, como as enzimas do citocromo P450, daqui por diante chamadas de CYP, as enzimas monooxigenases contendo flavina, ou FMO, e as epóxido hidrolases. Essas enzimas são as enzimas mais importantes que catalisam reações de fase 1. No caso das CYP e das FMO, elas são superfamílias contendo genes múltiplos, então nós temos a expressão de diferentes enzimas, tá, que fazem parte dessas superfamílias. A figura mostrada indica qual a participação dessas diferentes enzimas no metabolismo dos fármacos utilizados clinicamente hoje em dia. Nós podemos observar nessa figura que a maior parte dos fármacos são metabolizados por enzimas do citocromo P450. Se nós considerarmos apenas as CYP3, A4 e 5, elas participam, né, do metabolismo de quase 50% dos fármacos. Depois delas, em termos de importância, o número de fármacos metabolizados, nós temos as enzimas do citocromo P450 chamadas de CYP2D6, tá? Mas várias outras enzimas CYP são citadas aqui. E apenas um pequeno percentual de fármacos é metabolizado por outras enzimas. Tá? Vale a pena ressaltar, né, que na nomenclatura dessas enzimas, o primeiro número refere-se à família, a letra refere-se à subfamília e o último número ao número do gene que codifica essa enzima. Dada a importância das reações de fase 1 catalisada pela CYP, vale a pena comentar um pouco mais sobre elas. Essas enzimas estão presentes, por exemplo, nos hepatócitos, mas não unicamente nos hepatócitos. Outros tipos celulares extrahepáticos também podem expressar enzimas citocromo P450, tá? Mas essas enzimas estão presentes no retículo endoplasmático dessas células. Tá? Neste retículo endoplasmático pode ser essas enzimas podem ser observadas na forma de um complexo chamado de CYP-oxidorredutase, e esse complexo é formado por duas subunidades principais. A subunidade CYP tem um grupamento M, né, contendo o átomo de ferro, que é muito importante para a ligação de fármacos a essa enzima, tá? E o recebimento de elétrons que vem do NADPH via a segunda subunidade, que é chamada de NADPH oxidorredutase, o que tem atividade de NADPH oxidorredutase. Tá? Então, é muito importante a presença do grupo M nessas enzimas contendo o átomo de ferro. Outras reações de fase 1 que não são catalisadas por enzimas CYP são importantes em muitas situações. Né? Vale a pena ressaltar a participação de enzimas como as oxidases, que são enzimas solúveis encontradas no citosol ou na mitocôndria das células. Tá? Como exemplos, nós temos a álcool desidrogenase e a aldeído desidrogenase, que são muito importantes no metabolismo do álcool. A xantina oxidase, que é muito importante para a formação de ácido úrico, pois leva ao metabolismo da xantina. Né? Então, nós temos, por exemplo, fármacos como o allopurinol, que inibe competitivamente a xantina oxidase, diminuindo a formação do ácido úrico, e isso é importante para o tratamento da gota. Tá? E nós temos também a monoaminoxidase, chamada de MAO, que está presente em sinapses monoaminérgicas, como sinapses noradrenérgicas ou serotoninérgicas, ou até dopaminérgicas. Tá? E nós temos fármacos que são inibidores de MAO e que podem ser usados para o tratamento do Parkinson ou para o tratamento da depressão, por exemplo.
Tá? Neste mesmo sentido, nós temos muitas enzimas que têm atividades de hidrolase. Tá? Essas enzimas podem estar presentes tanto no plasma quanto em citoplasma das células. Né? Como exemplos, nós temos várias esterases que degradam não só a acetilcolina, um neurotransmissor, mas também substâncias que são ésteres, como é o caso de bloqueadores neuromusculares e até anestésicos locais. Outro exemplo seria o exemplo das peptidases que degradam a insulina. Nas reações de fase 2, agora, nós temos reações de conjugação, que seria a adição de grupos como o ácido glicurônico. Tá? Essas reações também são catalisadas por enzimas, como, exemplo, a UDP-glicuroniltransferase. Tá? E a característica importante das reações de fase 2 é que elas aumentam bastante a hidrossolubilidade das substâncias. Diferentes enzimas podem participar das reações de fase 2 do metabolismo de fármacos. Né? Dentre elas, nós temos as glicuronil ou glicuronosiltransferases, as UGTs, as sulfotransferases, as N-acetiltransferases, as glutationa S-transferases e a tiopurina metiltransferase, como mostrado no diagrama. Quando se fala de metabolismo hepático, é muito importante reconhecer a possibilidade de interações medicamentosas. Quando dois fármacos são administrados concomitantemente, alguns fármacos podem agir tanto induzindo quanto inibindo o metabolismo pelas enzimas hepáticas. Exemplos de alguns inibidores do metabolismo hepático incluem a cimetidina, organofosforados, o cetoconazol, a fluoxetina, a eritromicina, tá? Que geralmente produzem os seus efeitos inibitórios por competição. Né? Então, quando nós temos dois fármacos que são metabolizados pela mesma CYP, pode ocorrer competição entre eles pela ligação a essa enzima do citocromo P450. É o exemplo do cetoconazol e do triazolam, que quando administrados concomitantemente, ocorre um aumento de 17 vezes na concentração plasmática do triazolam. Isso significa que o cetoconazol está produzindo um efeito inibitório sobre a enzima do citocromo P450 que metabolizaria o triazolam. Um outro tipo de inibição reconhecido é a inibição chamada de inibição baseada no mecanismo, ou inibição suicida. Como seria esse mecanismo de inibição que ocorre, por exemplo, para a eritromicina? Neste caso, a eritromicina se liga à enzima do citocromo P450, leva à formação do metabólito, só que este metabólito não se desliga da enzima, ele permanece ligado na enzima covalentemente e essa enzima a qual ele está ligado é uma enzima que não pode mais metabolizar outro fármaco. Eu vou precisar da expressão de uma outra enzima para dar conta deste metabolismo. Então, é por isso que é chamado de inibição baseada no mecanismo, porque o metabólito formado pela enzima estabelece uma ligação covalente com essa enzima, impedindo que ela possa continuar a sua atividade catalítica, ou seja, inibindo-a irreversivelmente. Tá? Um outro mecanismo importante de possibilidade aí de interação medicamentosa é a indução do metabolismo hepático. Várias substâncias são entendidas como indutores do metabolismo hepático. É o caso da rifampicina, um antibiótico, do ácido valproico, a carbamazepina, o fenobarbital e a fenitoína, que são anticonvulsivantes, e até do uso crônico do etanol. Induzir o metabolismo hepático significa que nós teremos o aumento da expressão das enzimas hepáticas. E com maior expressão de enzimas hepáticas, nós temos mais enzimas disponíveis para induzir o metabolismo de outros fármacos que sejam administrados concomitantemente. Então, a gente pode ter uma redução da concentração plasmática destes fármacos que agora têm
mais enzimas, maior quantidade de enzimas para produzir o seu metabolismo. Isso é muito importante como forma de interação medicamentosa. A indução do metabolismo hepático envolve, então, o aumento da expressão de enzimas, como as enzimas do citocromo P450. Isso é alcançado com o envolvimento de receptores nucleares. Vários receptores nucleares podem ser ativados por diferentes ligandos, levando o aumento da expressão de enzimas do citocromo P450. Um exemplo que pode ser citado é o da atorvastatina. A atorvastatina se combina com o receptor de pregnano, tá? Que forma um heterodímero com receptor dos retinoides, e a atorvastatina ligada a esse heterodímero vai recrutar proteínas coativadoras e outras proteínas que vão ativar uma RNA polimerase que vai levar à expressão da enzima da CYP3A4. Essa enzima CYP3A4 pode inclusive produzir o metabolismo da própria atorvastatina. Neste caso, a atorvastatina é um fármaco que induz o seu próprio metabolismo. E essa é uma característica de alguns outros fármacos também, como a carbamazepina. Por último, mas não menos importante, vale a pena ressaltar que nós temos polimorfismos genéticos relacionados com o metabolismo de fármacos. Esses polimorfismos podem levar à deficiência de enzimas hepáticas, como é o caso do polimorfismo associado a CYP2D6, que envolve em torno de 1 a 3% de indivíduos na população africana e 7% em populações caucasianas. Esses indivíduos não expressam adequadamente a CYP2D6. Então, pode ocorrer o comprometimento do metabolismo de fármacos como antipsicóticos, analgésicos opioides, bloqueadores beta e antidepressivos, dentre vários outros. Lembrando que a CYP2D6 participa do metabolismo de 20 a 25% aproximadamente dos fármacos. Existe também o polimorfismo genético relacionado a enzimas como a CYP3A4, 5 e 7, que são muito importantes para o metabolismo de aproximadamente 50% dos fármacos de uso terapêutico, como os que são mostrados aqui. Essa questão do polimorfismo genético pode ter um impacto variável, na verdade, sobre o metabolismo de fármacos. Esse impacto pode ser variável porque muitas vezes, quando falta uma determinada enzima, o fármaco pode ser metabolizado por outras vias, por outras enzimas. Tá? Não necessariamente os mesmos metabólitos vão ser formados, e isso pode ser importante. O fato é que, para determinados fármacos, a presença desse polimorfismo genético pode impactar muito no seu metabolismo, enquanto que para outros pode impactar não tanto, o impacto pode não ser tão elevado assim. Por fim, voltamos ao nosso quadro geral, sendo que nessa aula nós comentamos sobre o metabolismo de fármaco associado à excreção e faremos comentários adicionais sobre a excreção de fármacos no próximo grupo de slides.